Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Hoje nós vamos resolver a penúltima questão da nossa playlist Enem PPL 2022, já praticamente finalizada. Hoje nós vamos analisar detalhadamente a questão número 132 da prova do Enem de 2022, Enem segunda aplicação, Enem PPL Caderno Azul. Vamos começar fazendo a leitura atenta do enunciado para a gente entender qual é a temática envolvida aqui. As figuras mostram dois experimentos. No primeiro, foram colocados em um frasco e agitados com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha duas fases. E aí ele mostra aqui, ó, galera, esse desenho de duas fases, né? Isso aqui seria uma fase, isso aqui seria outra fase. No segundo experimento, foram colocados lentamente, sem agitação, os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico. Pode-se observar que, dependendo da ordem de adição de cada componente, o sistema permaneceu com 4 fases, ó. Olha só que coisa interessante isso aqui que eu vou explicar para vocês. As propriedades de líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2 são, respectivamente, quais? Se bem que ele nem fala respectivamente, né? São, e aí ele coloca as alternativas. Solubilidade, densidade, viscosidade, miscibilidade, por aí vai. Bom, galera, para a gente começar, de fato, quando você mistura substâncias, a ordem que você coloca elas pode gerar resultados diferentes, tá? Aqui ele falou que está misturando o quê? Ó? Ele está misturando mel, água, óleo e álcool etílico e ele observou duas fases. O que acontece, gente? O mel, ele é um composto que ele pode se dissolver na água, tá? O mel ele consegue se dissolver na água. Eu acho que todo mundo já fez a experiência de tomar uma colher de mel e aí você pega a colher e bota assim na pia e você vê que a água, com nem tanta facilidade assim, mas a água ela consegue dissolver o mel, tranquilo, tá? E o mel, gente, por ele ser um composto de origem orgânica, ele também vai ser solúvel em óleo, tá? Então o mel ele vai conseguir se solubilizar também em óleo. Então a gente pode dizer que o mel ele é uma substância anfifílica. Uma substância não, né? Um produto, porque ele não é uma substância pura. Mas ele é um produto anfifílico, ele consegue se dissolver tranquilamente nos dois meios, tá? A gente tem aqui a água, a gente tem o óleo, e o álcool etílico, galera, no caso do álcool, a mesma coisa. Quem já assistiu vídeo aqui do canal, vídeo inclusive, se não me falha a memória, aqui do Enem PPL mesmo, se você vem maratonando os vídeos do canal, é porque, galera, tem coisas assim que eu gosto de dar ênfase para o aluno realmente disciplinado, aquele cara que vem assistindo. Então, às vezes, eu não coloco um título chamativo, uma imagem do que eu vou mostrar na aula, mas quem vem acompanhando a playlist do Enem PPL viu que eu mostrei um vídeo durante a resolução de como é que funciona quando você coloca álcool misturado com água. A questão da contração volumétrica, já mostrei vídeo disso aqui, tá bom? E já mostrei também a extração de álcool da gasolina, já mostrei vídeo aqui no canal também sobre isso aí. O álcool, gente, ele é uma substância anfifílica. Igualmente, ele se dissolve na água e ele consegue também se dissolver no óleo. Então, galera, esse primeiro frasco, com certeza, tá? A gente vai ter a fase oleosa aqui em cima, porque o óleo e a água realmente não vão se misturar, e a fase aquosa, ela vai estar aqui embaixo. Uma parte do mel vai estar dissolvido aqui no óleo, outra parte do mel vai estar dissolvido na água. Uma parte do álcool vai estar dissolvido no óleo, uma parte do álcool estará dissolvido na água. Lembrando que no caso do álcool, gente, essa característica a gente pode explicar pela própria estrutura molecular do etanol.
tá? O etanol, que é o álcool etílico, ele tem 2 carbonos e um grupo hidroxila, tá, gente? Esse grupamento hidroxila é responsável pela hidrofilicidade do álcool, ou seja, pela capacidade que ele tem de se dissolver na água através de ligações de hidrogênio. E nós temos a parte hidrocarbônica da molécula, que é apolar, que apresenta lipofilicidade, ou seja, ela tem afinidade por gordura, tá? Então é a parte aqui que vai se dissolver no óleo. Então, essa é a situação, tá, gente? Das substâncias que ele colocou, deixa eu ver se não estou esquecendo nenhuma aqui: mel, água, óleo e álcool. Então, aqui você formou um sistema bifásico porque você misturou tudo, tá? Você misturou tudo e ficou desse jeito, tá? Aqui, o que ele está propondo é colocar um pouquinho de cada uma para você ver as várias fases formando, né? Aqui eu não vou saber dizer para vocês porque eu não tenho valores de densidade, tá, gente? Não é a proposta da questão, ele não está exigindo tamanho conhecimento, mas ele colocou aqui, ó: após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema 1 tinha 2 fases, tá? No segundo experimento foram colocados, ó, as palavras-chave são essa aqui, deixa eu marcar para vocês aqui, ó: lentamente e sem agitação. Então, quando você coloca lentamente e sem agitação, você vai formando as várias e várias camadinhas de cada uma das substâncias, tá? Os mesmos volumes, ele falou mel, água, óleo e álcool, tá bom? Só que o que acontece é aquilo que eu falei para vocês, tá, gente? Não sabemos dizer quem é quem, pode ser que uma parte de uma substância se dissolva na outra, mas mesmo assim forme um sistema de 2 fases. Então, aqui no experimento 2, para a gente saber quem é quem, ele teria que ter dado mais informações, tá? Por isso que eu vou dizer para vocês ficarem bem tranquilos com relação a isso, tá? E aí ele pergunta quais são as propriedades. A questão em si, gente, ela é relativamente simples, apesar do que, como vocês sabem aqui no canal, a minha prática é sempre colocar mais conhecimento para vocês. Eu nunca vou me limitar a dar o gabarito da questão e simplesmente resolver ela, porque vocês têm trocentos mil vídeos aqui no YouTube que fazem isso, né? A ideia aqui é fazer um trabalho diferenciado para um público seleto que curte conteúdo de verdade educacional, né? Sem firulinha, sem piadinha, sem dancinha, sem essas coisas. É conteúdo mesmo para você que se amarra nisso aí. Então vocês estão vendo que assim, a questão em si ela é simples, tá? A questão ela é tranquila, porque ela só exigiu que você soubesse reconhecer quais são essas propriedades, tá? Então, as propriedades quais são, gente? Nitidamente tem a ver com solubilidade, né? O fato de uma substância se dissolver na outra e uma não se dissolver em outra. Então, tem a ver com solubilidade, tá? A gente observa aqui nas alternativas, não tem relação com viscosidade, tá, gente? Viscosidade é a resistência que uma substância apresenta ao escoamento. Então, vamos pegar um exemplo aqui de viscosidade. Ó. O mel ele é um líquido viscoso, né? Quando você pega uma colher de mel e vira, ele não vai cair rápido como a água, né? Então, o mel ele é mais grosso, que a gente fala, né? Vamos usar termos populares. Ele é mais grosso, ele é mais viscoso. Então, é um líquido que fica engrossado, vamos colocar assim, tá bom? Então, não tem relação com viscosidade, ó, poderíamos eliminar aqui, tipo a letra B, a letra C fala de viscosidade, essa aqui também fala viscosidade, ó, 3 alternativas só falando de viscosidade. A letra E traz uma palavrinha chamada miscibilidade. Miscibilidade é a capacidade que uma substância tem de se misturar na outra, né? Miscibilidade, vamos entender que vem da palavra miscível. Miscível significa dissolver, tá? Professor, tem a ver com miscibilidade, não tem? Tem. Só que pensa comigo o seguinte, ó. Solubilidade e miscibilidade, na minha humilde opinião, elas explicam basicamente o ocorrido principalmente aqui no frasco 1, tá? Porque no frasco 1, solubilidade e outra, tá, gente? Pensando aqui, né, falando para vocês, mas estou ao mesmo tempo raciocinando. E outra, miscibilidade pode ser considerado quase que um sinônimo de solubilidade, dependendo do contexto, né? Então, por exemplo,
o mel, ele é solúvel no óleo. O mel é miscível no óleo. Perceberam? No contexto da questão, acabaria sendo quase que a mesma coisa. Então, marcar a letra E, ela basicamente justificaria o ocorrido no frasco 1. Mas, de verdade, o que explica essa divisão de fases, tanto no 1 quanto no 2, além da solubilidade, tem a ver com densidade também. Então, eu diria para vocês que a resposta assim, mais completona, aquela que mais dá, você pode realmente, pô, não, é isso aqui que explica de fato. É a letra A, porque tem densidade. Lembra que a densidade, e aqui, gente, como ele não usou a palavra respectivamente, né, até li errado quando eu estava lendo o enunciado para vocês, ele não falou a palavra respectivamente. Então, eu vou entender que solubilidade e densidade explicam os dois fenômenos ao mesmo tempo, dos dois frascos. Aqui, ó, solubilidade, o fato de algumas substâncias estarem miscíveis entre si aqui e outras aqui, e a de cima não se misturar com a de baixo. E densidade, ó, o conjunto de líquidos menos denso fica em cima, o mais denso fica embaixo. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? O que explica a formação de 4 fases? Solubilidade, tá? Substâncias entre si, elas não se misturam. E por que uma fica em cima e outra fica embaixo? Qual é a explicação para isso? Densidade. Então, mais uma vez, a gente retorna à pergunta original da questão, né? Então, essa questão número 132, gente, da prova do Enem PPL, como eu falei para vocês, né? Ela basicamente quis que você tivesse essa capacidade de avaliar, olhar ali o sistema e ver quais propriedades tem relação com aquilo que ele está mostrando. Eu sempre falo para vocês, gente, que o Enem PPL, mesmo que você não vá fazer o Enem PPL, você faça o Enem principal, mas o Enem PPL é um excelente simulado para você testar seus conhecimentos na prova do Enem. Pensa que quase que 80%, 70% das pessoas que vão fazer o Enem, de alguma vez na vida, talvez já tenham feito o simulado do Enem e pegaram o Enem principal. Pouca gente usa o Enem PPL. E para quem já é mais antigo aqui no canal, já deve ter visto, por exemplo, eu pegando, analisando uma questão do Enem PPL, lá de um determinado ano, aí na prova do Enem do ano seguinte, caiu, do Enem principal, ser cobrado um assunto muito parecido com a do Enem PPL do ano anterior. Falo isso para vocês porque quando eu vou olhar para os comentários, professor, olha, eu assisti a resolução da questão tal do Enem PPL, foi exatamente o que o senhor disse, tá? E outra, galera, esse modelo de revisar é a melhor estratégia que você pode utilizar, melhor disparadamente. Você está estudando os conteúdos aí na sua casa, está fazendo suas revisões, mas faça esse estudo ativo aqui, ó, que é pegar, realmente analisar com carinho, ver todos os tópicos envolvidos no enunciado. Isso tudo, gente, eu proporciono para vocês aqui no canal mastigado, ó. É só chegar e maratonar os vídeos aqui do canal, beleza? Tudo organizado, separado por playlists. Se organize para assistir essas várias resoluções e eu garanto, você pode me cobrar depois, tá? Que muita coisa que eu tô falando nessa saga de resolução das questões do Enem vai estar na tua próxima prova do Enem. Eu garanto. Mas você precisa ter tempo e paciência para analisar com calma essas várias resoluções. Distribui isso ao longo do dia, galera. Tem várias questões aqui no canal. Te programa aí para assistir 3, 4 questões por semana, se couber um pouco mais, porque os vídeos ficam um pouco longos, porque eu faço análise detalhada, beleza? O que vocês acharam dessa resolução, gente? Tranquilo essa questão para vocês ou alguma coisa pegou? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir o que vocês acharam do nível dessa questão. Vou ficando por aqui e muito em breve eu volto para a gente fechar com a última questão, a saga Enem PPL 2022. Grande abraço a todos e até lá. Valeu!